Olá amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. A experiência da humanidade revela que catástrofes aceleram transformações. Estas podem ser positivas ou negativas, dependendo da forma como são recebidas. Por exemplo, o mesmo dilúvio que desenvolveu fidelidade na descendência de Sem provocou rebeldia na linhagem de Caim, a ponto de planejarem a criação do primeiro governo mundial centralizado da história da humanidade. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ellen White diz que entre os construtores da torre havia alguns que não acreditavam no conserto de Deus, de que ele não mais traria um dilúvio sobre a terra, e outros que negavam a existência dele e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Em seguida, observe o que ela fala sobre o empreendimento. Estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim, a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Sua glória imporia a admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores. Ela conclui o capítulo afirmando que há edificadores de torre em nosso tempo e aplica então a frase aos seguidores da falsa ciência, que rejeitam a palavra de Deus e sua lei, bem como aos criadores de falsas doutrinas e especulações humanas. Mas eu diria que ainda existe uma outra construção de torre em nosso tempo, cujo intento é semelhante àquele que moveu o coração rebelde dos construtores de Babel, ou seja, a formação de um novo governo mundial. Esse desejo, que parecia inconcebível a partir da formação dos estados nacionais e suas soberanias locais, ganhou forças com a pandemia do novo coronavírus. Como disse há pouco, desastres aceleram as mudanças. Além da experiência, isso é confirmado pelo antropólogo Roque de Barros Laraia. Podemos agora afirmar que existem dois tipos de mudança cultural. Uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com o outro. No primeiro caso, a mudança pode ser lenta, quase imperceptível para o observador que não tenha o suporte de bons dados diacrônicos. O ritmo, porém, pode ser alterado por eventos históricos tais como uma catástrofe, uma grande inovação tecnológica ou uma dramática situação de contato. A verdade é que já estamos há alguns meses enfrentando uma pandemia que mudou nosso modo de viver e certamente provocará mudanças futuras. O jornalista britânico Paul Mason compara as transformações no feudalismo medieval provocadas pela epidemia da peste negra com aquilo que possivelmente ocorrerá em nossos dias com o capitalismo no mundo pós-pandemia. Em entrevista à BBC, ele disse: "Para mim, a alternativa para os próximos 20 anos é uma forma mais sustentável de capitalismo. Quero dizer, mais verde, menos excludente, sem especulação financeira. Continuará sendo o capitalismo, mas muitos não o enxergarão como tal." Num artigo chamado A Nova Ordem Mundial, publicado na edição de 17 de abril pela Isto É, os autores também falam em mudanças profundas. A pandemia do coronavírus marca uma guinada definitiva na história da civilização. Ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou ponto de inflexão para uma mudança profunda. Rendidos pelas forças da natureza, como diante de um dilúvio ou de um terremoto, nunca fomos tão frágeis. Não sei quanto a você, mas ao ler esses parágrafos, lembro quando Ellen White falou sobre as calamidades no mundo e as condições sociais agitadas, dizendo que as forças do mal estão se preparando para a última grande crise. E então, ela conclui: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos
Impressionante, não? Voltando ao artigo da Isto É, os autores resumem o conteúdo apresentando 10 tendências para um futuro próximo, das quais destaco as seguintes. A tendência mais evidente e imediata é a perda da mobilidade. O direito de ir e vir se tornará relativo. As barreiras sanitárias entre pessoas, cidades e países aumentarão. O Estado voltará a ser a grande força protetora, a única capaz de criar um sistema robusto para dar segurança ao cidadão. A saúde pública ganhará prestígio. Haverá uma maior valorização da ciência para a solução dos problemas humanos e um abandono crescente de ideias obscurantistas e negacionistas. A paralisação da economia e o isolamento das pessoas provocaram uma melhoria na qualidade ambiental do planeta. A consciência ambiental deve aumentar. Enfraquecimento da economia, fortalecimento do Estado, supervalorização da ciência e consciência ambiental. Estes são os ingredientes necessários para a construção de uma nova ordem mundial. E esse tema, que durante muito tempo pareceu teoria de conspiração, está na pauta de vários periódicos, além daquele publicado pela Isto É. No dia 10 de julho, a UOL publicou um artigo escrito por Alan Crawford, da Bloomberg, cujo título diz: Nova ordem mundial vai se formando na era do coronavírus. O jornal O Dia, em abril, falando especificamente sobre a realidade dos Estados Unidos, chegou a dizer que quanto mais ampla e profunda for a crise, mais profundas serão as mudanças na vida norte-americana. E mais uma vez o título da matéria destaca: Nova ordem econômica mundial pode surgir após a pandemia do coronavírus. Sobre essas transformações econômicas, não sabemos exatamente o que virá, mas as profecias apontam dificuldades em relação ao ato de comprar e vender para o povo de Deus no tempo do fim. Ellen White mesmo recomendou que morássemos no campo, onde poderíamos cultivar o próprio alimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Lembro ainda que o Fórum Econômico Mundial já lançou uma campanha chamada The Great Reset, cujo propósito é recomeçar e reestruturar a economia para essa nova ordem. Concluo dizendo que a consciência ecológica é mais um assunto que está em alta, e a crise atual tem sido usada para fortalecer os argumentos. De acordo com um artigo recente da BBC, há uma nova teoria que sugere a desaceleração da economia global, visando a redução da emissão de CO2. O curioso é que a proposta parece estar em harmonia com a sugestão do Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Veja um pequeno trecho da matéria. Uma análise da Universidade Amherst de Massachusetts, nos Estados Unidos, argumenta que trabalhar menos é bom para o meio ambiente. O estudo afirma que se passássemos 10% menos tempo trabalhando, nossa pegada de carbono seria reduzida em 14,6%, em grande parte devido à diminuição dos deslocamentos diários e do consumo de alimentos processados nos intervalos. Um dia inteiro de folga por semana reduziria, portanto, nossa pegada de carbono em quase 30%. Um dia inteiro de folga por semana. Essa foi exatamente a determinação do Criador do Universo. Ele mesmo descansou no 7º dia, o sábado, para dar o exemplo. Mas infelizmente a humanidade se rebelou. E agora, quando tentam fazer o certo, a exemplo dos revolucionários franceses que decidiram inventar uma semana de 10 dias, o dia de descanso não será o sábado, mas o domingo, um dia determinado pelo homem em oposição à lei de Deus. Aqueles que desconhecem o conteúdo da carta escrita pelo Papa Francisco, que se alinha ou até influencia as pautas ecológicas atuais, segue um pequeno trecho. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação.
que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, o domingo na visão da Igreja Católica, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Dessa forma, prosseguimos para a construção simbólica de mais uma Torre de Babel, onde as criaturas se colocam no lugar do Criador, tentando solucionar os problemas da humanidade, concluindo exatamente o que Deus já determinou há muito tempo, mas fazendo tudo da sua maneira. Não sabemos exatamente o que acontecerá após a pandemia. O cenário é o que vimos. Enquanto desconhecemos qual será o desfecho exato, é preciso considerar o seguinte alerta: Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena-a, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos! E não esqueça, meus amigos, de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para ser notificado, deixar o seu gostei e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos pelas redes sociais. Isso é fundamental, muito importante para ajudar o canal a crescer e fazer com que esses materiais alcancem um número maior de pessoas. Se você também deseja nos acompanhar lá no Telegram para receber os nossos materiais, por favor, busque por Última Verdade Presente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua preciosa atenção. Um grande abraço e que Deus te abençoe.